A paz do Senhor, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Antes de nós iniciarmos a lição, eu quero aqui agradecer a todos que têm acompanhado os nossos vídeos, né? Se você perdeu por acaso alguma lição, aqui no meu canal você encontra uma playlist, tá? Com todas as aulas desse semestre. Tanto as aulas que eu ministrei, como as que o irmão Beto ministrou. É só você ir lá nas minhas playlists, que você encontra uma direcionada às lições da escola dominical. E no final desse vídeo, eu também vou deixar o link da última aula, que foi ministrada pelo irmão Beto, e da playlist, ok? Então vamos lá. O título da nossa lição é O Dom de Interpretar as Línguas. O versículo base da lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versos 29 e 30, que diz: Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. E é exatamente essa última frase aí, essa última parte do verso 29 que nós iremos falar, né? Explicar o que essas línguas, né, as línguas estranhas, querem dizer. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, a parte A. Então, o dom de interpretação de línguas transforma uma experiência que a princípio tende à individualidade em uma experiência coletiva, rompendo, né, com o individualismo e auxiliando aos outros. E assim, como no tempo de Paulo, nós, né, nos nossos dias, estamos vivendo um momento muito importante, que a igreja precisa ser realmente o que todos falam, né? Uma família, um só corpo, uma só unidade. Vivemos em um mundo onde o individualismo é constante e vem se perpetuando, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, onde cada um tem a sua preocupação apenas com seus problemas, onde o outro, o próximo, é uma segunda opção. Cada um se preocupa com a sua vida, com a sua salvação, deixando que muitos fiquem feridos aí pelo caminho, necessitando de uma ajuda, mas sem obtê-las. Mas não é isso, né, que Jesus ora pedindo ao Pai em João, no capítulo 17, versos 20 e 21, que diz assim: Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles, e peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás comigo unido, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma das marcas da igreja primitiva era a forte comunhão existente entre eles, né? Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. Atos capítulo 4, versículo 32. A presença do dom de interpretação de línguas na igreja é um testemunho claro da necessidade de nós mantermos como um corpo, bem ajustados uns aos outros. Como diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Mas antes de entrarmos nos tópicos, quero que vocês olhem essa imagem, que eu vou colocar aqui, e vocês verão que cada letra é representada por um número. Okay? Bom, como iremos falar sobre interpretação, agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem que só tem números. Então vocês vão ter que usar a imagem anterior, tá? Para poder decifrar essa mensagem. Vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link em que vocês tenham acesso às duas imagens e possam fazer a interpretação. E eu aguardo lá no meu WhatsApp o resultado, ok? Tópico 1. Compreendendo o significado de uma mensagem em línguas. Segundo o comentário do pastor Antônio Gilberto, o dom de interpretação de línguas é um dom que manifesta a mensagem verbal sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de uma tradução de línguas, mas de uma interpretação de línguas. Tradução tem a ver com palavras em si. Interpretação tem a ver com a mensagem. Então, o dom de interpretar não se limita a uma simples tradução,
mas levar uma mensagem de forma clara para que todos os presentes possam entender o que Deus está falando. Não apenas para com quem está recebendo a mensagem ou quem está interpretando, mas todo o corpo de Cristo. Esse dom torna a mensagem de Deus acessível e compreensível. É uma habilidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo que torna o crente capaz de interpretar a sua própria língua. Aquilo que foi dito pelo crente em línguas estranhas, né? E Paulo advertiu os irmãos de Corinto quanto ao uso desse dom, lá em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se não há intérprete, a vontade de Deus não é revelada e a igreja não é edificada, exortada ou consolada. O teólogo Stanley Horton explica que as línguas com interpretação podem trazer várias formas de edificação, inclusive a revelação, né, que é a reflexão de verdades espirituais, o conhecimento, que seria o entendimento espiritual, uma profecia, né, que seria uma mensagem para encorajar e exortar a igreja, e a doutrinária. Né? Doutrina como ensino, não no sentido de estabelecer novas doutrinas, mas de dar instruções práticas ou esclarecer verdades espirituais. Para que nós possamos fixar mais o que é dom de interpretação de línguas, quero trazer para vocês o que o pastor Isael de Araújo fala a respeito desse dom. Ele diz que trata-se de uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador desse dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre a adoração e a oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. A interpretação ela pode vir através daquela pessoa que falou a mensagem em línguas ou de outra pessoa, ou seja, tanto a pessoa que está recebendo a mensagem pode ser a que interpreta, como outra pessoa pode fazer. Eu vivenciei isso em nossa igreja, um momento muito ímpar desse. Em um culto de terça-feira, eu me lembro como se fosse hoje, a minha regente dos adolescentes, que eu era adolescente na época, se levantou, ficou em pé entre os bancos. Quem é mais velho na igreja vai lembrar que os bancos da mocidade, os adolescentes ficavam na lateral, como das irmãs também. Então ela ficou ali no meio e ela começou a falar em línguas, né? E a igreja toda ficou em silêncio naquele momento. Quando ela terminou, o presbítero da nossa igreja, na época, se levantou e começou a interpretar a mensagem, né? E a igreja toda compreendeu a mensagem, aquilo que Deus queria trazer para nós naquele dia. Tópico 2. Uma mensagem para edificação. Nós já dissemos sobre isso algumas lições atrás. Nós não fomos criados para sermos ilhas, mas para vivermos em união e em sociedade. Mas também fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Vemos isso bem descrito quando nós olhamos para o livro de Gênesis. Quando ouvir a voz do Senhor, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores no jardim. Está escrito lá em Gênesis 3 e 8. Vemos que o homem e a mulher conheciam a voz de Deus e tinham com ele comunhão. Em muitos outros momentos da palavra de Deus nós vemos o Senhor falando, revelando a sua vontade, revelando os seus planos para a humanidade. Durante toda a história, Deus procurou estar perto do homem. Levantou os patriarcas, juízes, reis, profetas, enviou o seu próprio Filho Jesus, para que depois do pecado, esse elo que foi cortado viesse a ser restaurado. A comunhão que havia sido perdida fosse realmente reatada. Exemplo de interpretação de línguas no Antigo Testamento nós vemos lá em Daniel. Este, pois, é o escrito que escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufrazim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou.
Tekel, pesado foste na balança e fostes achado em falta. Perez, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel 25, 5:25 ao 28. Daniel leu aquela língua desconhecida e a interpretou, né? E veja que a interpretação não é tradução, como eu já disse. Uma palavra pode significar muita coisa. E agora, em nossos dias, Deus continua da mesma forma, né? Querendo manter um relacionamento conosco. E através de tantas formas, Ele quer falar e trazer a nós, o seu povo, a sua mensagem. Revelar os segredos ocultos ao mundo, mas revelados para aqueles que têm uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Através de um louvor, uma palavra, através da meditação da palavra de Deus na Bíblia, né? Deus fala através de um profeta, Deus revela a nós, né, os seus mistérios, mas também através da interpretação de línguas. Esse dom tão maravilhoso e escasso em nosso meio, né? Deus ele vem revelando a sua mensagem. Então a mensagem que vem da parte de Deus, ela tem um bom propósito. Ela vem com um objetivo, que é a edificação coletiva da igreja. Através desse dom, Deus vem falar com todo o corpo de Cristo, toda a igreja como um só organismo, para que assim todos recebam a mensagem, que, como dissemos há pouco, pode ser uma revelação, pode ser um ensino, pode ser uma doutrina, né? Doutrina, né, como eu já disse, é voltado ao ensino, não a novas doutrinas, e também à profecia. Tópico 3. Devemos orar para a interpretação de línguas. Uma das práticas que mais leva o crente a ter uma comunhão com Deus é a oração. Oração não é lista de desejos, não é um momento de desabafo, mas é uma conversa. Conversa é uma via de mão dupla, onde duas pessoas ou mais se falam entre si. Se uma só fala, isso não é uma conversa ou um diálogo, isso se torna um monólogo. Ou seja, na oração nós falamos com Deus, mas também ouvimos Deus falar conosco. Você já teve essa experiência? Ou a sua oração tem sido um monólogo, onde você leva apenas as suas necessidades a Deus, né? Faz a sua lista de desejos, né? Talvez nós precisamos de falar mais com Deus e ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a sua voz falando, né? Só assim nós conheceremos a voz de Deus. E assim como Maria, né, quando ouviu a voz de Jesus ali perto do sepulcro após a sua ressurreição, reconheceu que quem falava com ela não era um jardineiro ou qualquer outro funcionário, mas era o próprio Rabi, o próprio mestre que falava com ela. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos como orar. Né? Diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados com palavras, pedem a Deus em nosso favor. Então nós precisamos, né, do auxílio do Espírito Santo quando nós formos orar, para que Ele venha nos ensinar a orar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres, nos levando assim a perceber, né, que muitas vezes os motivos das nossas orações são egoístas, né, e pensamos apenas em nós, em nossos problemas, necessidades, mas quando oramos pedindo os dons espirituais, nós nos colocamos à disposição para sermos usados por Deus, posição de servos, né, que está neste mundo para servir a Deus e ao próximo com os nossos dons e talentos. O apóstolo Paulo nos aconselha a orar por um motivo que agrade a Deus e que seja proveitoso para a igreja. A oração pela interpretação das línguas. Aí nós podemos ver o seguinte versículo: portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar, pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que eles querem dizer. 1 Coríntios 14, 13. Pois o propósito final deste dom é a edificação coletiva do corpo de Cristo, né? Como de alguns outros também que nós já falamos, de alguns outros dons que nós falamos. Em 1 Coríntios 4, 5 diz:
Eu gostaria que vocês todos falassem línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivesse o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Para finalizar aqui a lição, eu quero que você acompanhe comigo a leitura dos 2 últimos parágrafos da nossa lição. Que diz assim, ó: Orar por este motivo é uma demonstração real de que estamos rompendo com a tendência egoísta do nosso coração, que muitas vezes está totalmente imerso, nesse convívio com a sociedade capitalista e individualista que está o mundo nos dias de hoje, onde cada um está preocupado em realizar aquilo que é bom para si, sem se importar com o próximo. E também demonstra que estamos preocupados em abençoar as pessoas, com a instrumentalidade da nossa vida. Vivemos o real propósito da igreja na terra, que é anunciar o reino de Deus e sua justiça. Quantas vezes nós nos pegamos lutando pelos nossos próprios interesses, sem nos preocuparmos com as necessidades dos que estão ao nosso redor. A mensagem revelada por Deus a nós não pode se limitar apenas ao nosso conhecimento, salvo algumas vezes que aquilo que Deus revela ou disse é pessoal e único para nós. Existem esses momentos. Mas a verdade bíblica nos convida a desfocar um pouco de nós e voltarmos a atenção ao nosso próximo. Implica em um belo exercício para mudarmos a nossa maneira de estar na igreja de Cristo, desejando muito mais ser uma bênção que somente alcançar as bênçãos. Ser uma bênção não é ter, mas dividir aquilo que Deus nos deu. É ter recebido tanto que as pessoas que estão ao nosso lado, que nos cercam, também são alcançadas pelas bênçãos. Que nós possamos orar pedindo os dons espirituais, orar por ser batizados com o Espírito Santo, mas também pela interpretação dessas línguas. Que nós possamos ser instrumentos usados por Deus, neste tempo, para edificar a igreja. Que nossas vidas, nossos dons não sejam limitados a nosso próprio bem, mas que nós possamos levar a mensagem de Deus e fazer a obra dele a cada dia com amor, com verdade, e que nós possamos realmente buscar os dons espirituais que estão disponíveis para nós. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima.